A gente tem se interessado em conhecer algumas ciências ou algumas práticas que nos ajudam a teologia a ser mais teologia, né? A ser mais um meio, uma maneira de estudo mesmo a respeito de Deus. Sem medo, sem receios, sem preconceitos, sem dogmas. Entendeu? Então, teologia é isso, é conhecer Deus sem medo de conhecer Deus, né? Querendo conhecer mesmo quem é Ele, como Ele age, como Ele faz. E não um Deus cheio de preconceitos, intolerâncias e limitações que tem a ver com a nossa maneira de ser. Então, a filosofia nos ajuda também muito nisto. Então, vamos ver aqui qual é o aspecto que a gente vai chamar a atenção hoje, né? Dentro desse aspecto tem assim, o termo filosofia foi provavelmente cunhado, foi formado, criado por Pitágoras, né? Isso entre 570 a.C. e 495 a.C. Então, muito antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, quer dizer mais ou menos a época da Babilônia, a época do domínio babilônico, né, sobre Israel. Então lá já estava acontecendo todo o fenômeno filosófico lá na Grécia, tá? Os métodos filosóficos, né, os métodos para desenvolver a filosofia, incluem o questionamento, né? Inclui a discussão crítica, o argumento racional e a apresentação sistemática. Então vamos ver aqui. Questionamento é a ideia de que tudo é objeto de pesquisa. Tudo. Tudo é questão é objeto, é motivo para ser pesquisado. A dúvida é saudável. É a ideia de que criar a dúvida não quer dizer falta de fé, não. Entendeu? Não quer dizer falta de fé. Dúvida é assim, eu creio que isso é uma caneta. Tá? Eu creio que é uma caneta. Agora, a dúvida é, como é que ela é formada? Como é que ela funciona? Como é que ela tem esse formato? É isso que... Entendeu? Então, essas dúvidas elas são essenciais para a filosofia. Aqui está, eu creio na caneta. Primeira dúvida, ela realmente existe? O que é que me prova que ela existe? Entendeu? Então a dúvida ela é saudável. Não quer dizer que eu não creia na caneta, mas eu vou criar a dúvida para conhecer mais ainda a caneta. Porque eu só estou tendo uma ideia geral sobre ela. Mas eu preciso, até para saber como é que ela funciona e conhecer outros fenômenos, é bom que eu saiba exatamente o máximo possível de informações sobre ela. Tá bom? Então a filosofia tem essa beleza, né? E se cremos realmente em Deus, não temos que ter receio de questioná-lo, né? De criar essas dúvidas a respeito dele, né? Não demonstra falta de fé. Pelo contrário. Pelo contrário. Se eu coloco essas questões, é porque eu sei, eu confio, eu creio nele. Certo? Discussão crítica é outro método da filosofia. A discussão crítica é a questão a discussão é você com mais de uma pessoa, você então está ali apresentando sua tese, o que é que você pensa sobre aquilo, a outra pessoa vai falar sobre o que é que ela pensa, quais são os argumentos dela e quais são os meus argumentos. Então é a tese, a antítese ou a antitese, que é diferente do meu pensar. E aí, diante dessas informações, a gente então vai trabalhar para chegar a uma síntese. Entendeu? Então a filosofia trabalha com isso, respeitando as diferenças do pensar, das reflexões, para chegar a um denominador mais ou menos comum, entendendo que esse denominador foi bem trabalhado
e tem uma boa resposta, né? Atendendo a tese e a antítese, respondendo às questões delas. É muito interessante a filosofia. Outro método que a filosofia usa é o argumento racional. É a ideia de que nada é sobrenatural. Você não tem que dizer, aqui está a caneta, né? Isso é fruto, né? Ela existe por causa de alguma coisa sobrenatural. Não, a filosofia, ela parte do pressuposto que isso aqui é resultado de uma coisa natural, de uma ação natural. O que é que levou naturalmente essa caneta a existir e a ter a função que ela tem? Né? Nada de ficar, não, eu não posso responder isso não, porque isso aí é uma coisa que está fora do meu alcance de conhecimento. Não, é natural. Tudo tem uma resposta. Essa é a ideia, né, da filosofia. Tudo tem uma explicação racional. E a outra metodologia usada pela filosofia é a apresentação sistemática, né? Conhecimentos sistematizados. Você tem uma quantidade de informações sobre um assunto, sobre caneta, e aí agora você vai sistematizar essas informações, né? Você vai hierarquizar as ideias, né? Essa informação vem por causa dessa outra, e essa outra vem por causa dessa daqui, que é a principal. Então, é hierarquizar, sistematizar, porque isso facilita a gente ter um conhecimento mais abrangente sobre aquele objeto do estudo. Tá? Então, a filosofia trabalha nisto, são metodologias e que são muito úteis para a teologia. Tá? Quanto mais a gente se aprofunda sobre Deus, mais a gente se apaixona, mais a gente fica interessado em conhecer melhor sobre quem é Deus. Tá bom?